Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família, hoje e sempre. Aqui quem está falando é o pregador João Antônio e eu convido você, meu querido irmão, a participar de mais essa corrente de aprendizado da Palavra de Deus que nós temos formado. Esse momento é que nós passaremos com o nosso Deus através da ministração da sua Palavra, através da oração que nós faremos no final. E eu tenho certeza que você vai sair daqui muito mais renovado do que você chegou. Amém? Então a passagem que nós vamos meditar no dia de hoje se encontra em João capítulo 14, o verso 1, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Nessa passagem é uma fala de Jesus dando as suas últimas instruções aos seus discípulos. Na ocasião, Jesus tinha lhes dito que os seus discípulos, aqueles que estavam sendo fiéis a ele, iriam o negar, iriam o abandonar quando soldados romanos viessem para prendê-lo. Imagine como estava a cabeça dos seus discípulos, sabendo que eles haviam seguido seu mestre 3 anos, mas ainda assim eles iriam o abandonar no momento difícil em que Cristo haveria de passar. Então Jesus deu essa notícia aos seus discípulos. Então, imagine como estava a mente daqueles homens. Mas Jesus lhes pede uma coisa. Em meio a esse momento de perturbação, esse momento de aflição que eles estavam passando, Jesus lhes pediu uma coisa: fé. Ele disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem perturbados, não deixem que o medo os domine, mas tenham fé em mim e no Pai eterno, aquele que criou os céus e a terra, aquele que é soberano, aquele que é todo-poderoso. E é isso que o Senhor nos pede hoje. Em meio às dores, nós muitas vezes ficamos tão abalados com o tamanho do problema, com as tensões que nós devemos resolver, com as coisas que nós devemos fazer, que nós deixamos que essa aflição, que essa perturbação se transforme em medo no nosso coração. E quando nós não jogamos esse medo por terra, ele vai habitando no nosso coração a ponto de apagar a fé em nossa vida. Naquele momento, os discípulos deveriam estar pensando assim: nós vamos abandonar o nosso mestre. Mas como isso é possível? Nós estamos seguindo há 3 anos. Já ouvimos os seus milagres, vimos as transformações que as pessoas tiveram ao terem um encontro com ele. Imagine como estava a mente desses discípulos. Mas é na aflição e na perturbação, meu irmão, que Deus te convida a ter fé. A fé em Cristo, ela faz milagres, ela opera na vida daqueles que confiam no seu santo nome. Os discípulos estavam passando por momentos difíceis. Eles estavam tendo em sua mente que o seu mestre iria sofrer, iria ser preso, iria morrer. Mas Cristo disse que ele haveria de ressuscitar. Mas os discípulos não estavam pensando na ressurreição, mas sim, quando Jesus iria ser preso, iria ser condenado, iria ser morto. Estavam sofrendo muito. Imagine ter recebido a notícia que você irá abandonar o Filho de Deus. Então, Jesus diz o seguinte: não fiquem perturbados com a situação que vocês estão passando. Apenas tenham fé. Por mais que eu e você passemos por problemas e dificuldades, nós devemos ter fé. Nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Porque mesmo na aflição e na angústia, o Senhor, Ele está conosco. Deus, Ele não é aquele que apenas está com você nos momentos de adversidade. Deus, Ele não é aquele que somente está com você nos momentos de fartura, nos momentos em que as bênçãos estão se cercando. Mas também na hora que a aflição chega, na hora que a provação e a dificuldade estão presentes no seu dia a dia. O salmista do Salmo 46, ele declarou assim no versículo 1. Leia comigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? Então nós precisamos ter fé. Nós precisamos obedecer à ordem de Cristo. Não deixe que o medo tome conta do seu coração, meu irmão. Não deixe que a aflição seja maior que a sua fé. Obedeça à ordem de Cristo Jesus e vença o mundo, vença as suas dificuldades e adversidades. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil e muito complicado. Um tempo em que as pessoas não estão tendo fé. Um tempo em que as pessoas estão a cada dia mais fraquejando em sua confiança com Deus.
Estão deixando que as circunstâncias sejam maior que a sua confiança no Pai. Mas nós não devemos olhar apenas com os olhos físicos, mas sim com os olhos da fé. Até porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É o firme fundamento das coisas que nós não podemos ver. Mas as coisas que se nós estamos esperando, das coisas que estão por vir. A fé não depende daquilo que nós podemos ver com os nossos olhos humanos, mas sim com os olhos espirituais. Nós devemos olhar para frente e crer que através da nossa fé, o Senhor está trabalhando na nossa vida. E por mais que nós passemos por momentos difíceis, que nós vamos passar por momentos de dificuldade certas vezes, em certas ocasiões de nossa vida, assim como os discípulos de Cristo estavam passando aqui, se nós tivermos fé e confiança no Senhor até o fim, Ele vai agir em nossa vida. E a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, que a fé em Cristo Jesus, ela é poderosa e nos faz vencer o mundo e todas as adversidades, pois Cristo ele venceu todas as coisas, e com Ele nós também venceremos se tivermos fé e não deixarmos que as circunstâncias sejam maior do que a fé nele em nosso coração. Amém? A pergunta que eu tenho para você, para a nossa reflexão de hoje é: você tem crido e tido fé no Senhor? O que tem te dominado? O medo ou a sua fé? O que está mais presente no seu coração? Eu convido você a ter fé no Senhor mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de perturbação, para que você veja o agir do Senhor na sua vida. Não fique perturbado, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Esse é o recado de Jesus para você hoje, em momentos difíceis, em momentos em que você está passando por adversidade, em momentos em que você está passando por algum problema. Essa é a fala de Deus para o seu coração hoje. Credes em Deus, credes também em mim. Não se perturbe o seu coração. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na sua presença agora nesse momento, ó Pai, para te agradecer, para te exaltar, porque o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Pai, agora nós estamos agradecidos porque a sua palavra foi ministrada no nosso coração. Ó Senhor, quantas adversidades nós temos passado. Quantas vezes, Senhor, as tribulações roubam a fé do nosso coração. Quantas vezes nós fraquejamos na fé. Quantas pessoas hoje, ó Deus, estão fraquejando na fé por conta das dificuldades. Por conta, ó Deus, de deixar o medo dominar o seu coração. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a continuar firmes nos propósitos, a continuar firmes no Senhor em meio a essas dificuldades. Não nos deixe, ó Deus, fraquejar com essas aflições que nós temos passado. Nos ajude, Senhor, a obedecer esse recado, em crer em Ti, em crer no Senhor que criou os céus e a terra, no Senhor aquele que fez tudo para que nós alcançássemos a salvação, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, para nós termos essa oportunidade de passarmos a vida eterna junto contigo. Pai, que o Senhor nos ajude a ter fé, que o Senhor nos fortaleça, para que nós continuemos firmes no Senhor, crendo que Tu irás agir na nossa vida e crendo que o Senhor, todos os dias, está conosco em meio a esses momentos de angústia e de adversidade. Nós te agradecemos, ó Pai, e pedimos que o Senhor aumente a nossa fé a cada dia, pois nós carecemos de fé para continuarmos firmes na caminhada com o Senhor, não deixar que o medo, não deixar que a aflição tome conta do nosso coração e seja maior que a fé em Ti, em nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem provido para a nossa casa, para a nossa família. Te agradecemos por esse momento que nós estamos passando aqui, pois cremos que só por Cristo Jesus nós podemos ter essa oportunidade. E nós te agradecemos e te agradecemos, pois Tu és o Deus que está conosco em todos os momentos, em todos os dias, até a consumação dos séculos, mesmo sem nós termos algum merecimento para isso, ó Deus. Te agradecemos por tudo, ó Pai. Nós pedimos isso sem merecimento algum, mas no nome daquele que morreu na cruz em nosso lugar, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão, que bênção. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma meditação, mais uma oração que nós fizemos ao nome do Senhor. Eu peço a você que se inscreva no meu canal, compartilhe essa mensagem com mais pessoas, tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui, que Deus te abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo do canal.